Olá, pessoas, tudo bem? Vamos dar continuidade para a nossa aula? Então, só para revisar um pouquinho, para servir como gancho. Nós estávamos falando de bioquímica e o nosso último assunto era os ácidos nucleicos. Na aula passada, nós falamos sobre os nucleotídeos que formavam esses ácidos nucleicos, como eles se ligavam e principalmente a diferença entre eles, principalmente na pentose que os formam e na base nitrogenada. Nessa aula, na aula de hoje, nós vamos falar sobre os ácidos nucleicos, tá? Nós vamos falar do ácido desoxirribonucleico, nosso amigo DNA, e nós vamos falar do ácido ribonucleico, o nosso amigo RNA, tá certo? A aula de hoje, ela vai falar sobre isso e vai envolver muita história. Porém, eu vou falar de datas, mas eu quero que vocês só saibam uma data. É a única data que eu quero que vocês saibam, beleza? Acompanha lá comigo para a gente começar isso daqui. Veja você. O primeiro ácido que nós vamos falar é o ácido desoxirribonucleico, cuja sigla em inglês é DNA ou a sigla em português ADN. Ambas as formas são usadas hoje em dia, principalmente aqui no Brasil. Tá? O ADN já está sendo usado, já é aceito, não tem problema nenhum. Tá? E este ácido, que tem esse nome desoxirribonucleico, pelo fato de ter sido encontrado no núcleo de uma célula, daqui a pouco vocês já vão saber como, e porque no seu nucleotídeo ele perdeu um oxigênio, por isso o desóxido, isso nós vimos na aula passada, não é? A principal função deste ácido, senhores, é armazenar as informações hereditárias. Então, esta é uma grande descoberta que nós temos, né? Nós sabemos que as características dos nossos pais, cor do cabelo, cor dos olhos, com qual mão que escreve, todas as características físicas, cor da pele, jeitão da pele, tá? Tudo que é físico. Como que faz um fígado? Como que faz a receita de produção de um hormônio? Né? Vamos falar lá da mudança dos garotos. Os garotos passam pela puberdade na testosterona. Essa testosterona ela é produzida, ela é um hormônio produzido nos testículos. Os testículos só conseguem produzir essa testosterona graças a uma receita. Essa receita está contida neste ácido, o ácido desoxirribonucleico. Tá? Então, por isso foi muito importante a sua descoberta. É muito importante nós estudarmos. Tá? Então, para isso, nós precisamos de um pouco de história. Me acompanhe. Então, senhores, o DNA ele foi descoberto em 1869. Veja, né, que não é tão longe assim. Tudo bem, nós estamos em 2020, mas em 1869 nós ainda tínhamos no Brasil escravos. Só para você ter uma ideia. Então, o bioquímico alemão, o Johann Friedrich Miescher, ele já estava estudando os leucócitos, né, glóbulos brancos. Essas células sanguíneas, elas têm um núcleo muito grande. Então é fácil a visualização na microscopia. Imagine que eu estou em 1869, então o microscópio já não era grande coisa. Ele precisava de algo que o facilitasse, tá? E a coleta também é fácil, porque da onde que este bioquímico tirava suas amostras? Do pus, né? Então ele chegava nas feridas e coletava, porque pus nada mais é do que o ataque que nós temos do leucócito quando nós temos um ferimento ou coisa que o vale, tá certo? Então ele conseguia tirar aquele leucócito dali, aquele glóbulo branco, do pus, ele conseguia isolar as células e dessas células ele isolava o núcleo, tá? Então ele tinha um material para sua pesquisa. Qual foi a grande descoberta dele? Ele descobriu uma natureza ácida. Tá? Então ele viu que do material que ele pegava tinha uma natureza ácida. E esse ácido, essa natureza ácida, essa substância que ele viu, tinha um composto de fósforo e nitrogênio. Tá? E naquela época era chamado de azoto, o nitrogênio. Então, você pode ver em muitas partes por aí o pessoal falando em azoto, azoto. Não, era o nitrogênio. Tá? Então, esse
cara, ele merece o seu reconhecimento por ele ter achado os nucleotídeos, principalmente a sua composição, tá bom? Mais tarde, em 1880, nós vamos ter o Albert Caswell, tá? Ele demonstrou que aquela substância que o Johann Friedrich tinha descoberto tinha também bases nitrogenadas, as famosas bases nitrogenadas que nós falamos na aula passada, né? Então ele olhou e viu que elas eram muito estruturadas, o que facilitava muito a vida. Então, veja, nós quer não estamos falando sobre o código genético, tá? Então, quando ele descobre essas bases, eu vou ter muitos cientistas se preparando, pesquisando, vendo. E aí nós vamos começar a descobrir quais eram as bases nitrogenadas, que nós já falamos na aula passada. Adenina, guanina, citosina, timina e a uracil logo depois. Tá certo? Então nós estamos aqui tendo a descoberta do nucleotídeo. Já em 1890, tá? Nós vamos ter a descoberta do outro ácido nucleico. Então, foram descobertos mais ou menos próximos. Mas esse outro ácido eu vou falar só na segunda parte da nossa aula. Beleza? Então, veja você. Vai passando o tempo, tá? Que nós vamos falar sobre esses ácidos. E nós vamos ter agora, em 1947, tá? 1947 até 1950, nós vamos ter Rosalind Franklin, tá? Já é um pesquisador americano, norte-americano. Ele obteve a imagem numa difração de raio-x do DNA. Então você veja, nós já temos o primeiro cara que consegue uma imagem. Então ele cristaliza, né? Ele consegue fazer uma imagem através de cristalização com raio-x e ele consegue falar dos estudos que Maurice Wilkins estava fazendo, tá? Então o radiograma ele mostrava uma configuração em cruz, o que significava a forma em hélice. Ele não tinha muito bem essa ideia da forma, como seria essa forma, mas ele já sabia esboçar alguma coisa por causa dessa imagem, tá? Então, o que Rosalind Franklin e o Maurice Wilkins fizeram foi dar o pontapé inicial para que depois dois outros caras conseguissem fazer o que hoje nós temos, que é o modelo do DNA, tá? Então, nós vamos ter dois carinhas importantes, muito interessantes, que pegam esses estudos da radiografia que eles tinham feito e conseguem montar o seu modelo, tá? Que é esse daqui, ó. Acompanhe. Em 1951, senhores, nós vamos ter o encontro dessas duas sumidades, desses, ao meu entender, gênios, né? O senhor Crick e o senhor James Watson, né? Na verdade, nós vamos ter aqui o senhor Francis Harry Compton Crick, que era físico, né? E o senhor James Dewey Watson, esse já um naturista, né? Naquela época ainda não existia biologia, então eles eram naturistas. Eles se encontram, senhores, em Nápoles, sul da Itália, num congresso internacional falando sobre moléculas. O nosso amigo Watson, ele lê um livro em 1928, ele lê um livro de Schrödinger, que se chama O que é a Vida, e ele ficou impressionado com esse conteúdo, e esse livro influenciou ele a pensar e querer se interessar mais sobre estudos da genética, né? O estudo dos vírus, consequentemente, tá? Então ele vai para esse congresso e ele conhece o Crick nessa lei e eles formam uma parceria, tá? Então eles começam a pegar os estudos de Franklin e eles começam a moldar o que seria hoje conhecido como modelo dupla hélice do DNA,
tá? Então, eles vão lançar esse modelo em 1953, e aqui eu tenho que falar para vocês, é a única data que eu quero que vocês saibam, tá? Então, tanto é a única data, que é a única que eu apresento para vocês. Dá só uma olhada aqui, ó. Então, gente, tá aqui, ó, 1953, a única data que eu quero que vocês saibam. Os nossos gênios, Watson e Crick, eles propõem um modelo, tá? Um modelo para o DNA. Então, a estratégia para eles apresentar esse modelo foi construir um modelo que levasse em conta o tamanho e a configuração espacial dos nucleotídeos. Então, eles já sabiam que existiam nucleotídeos e eles só montaram esse quebra-cabeça. Então, com os estudos da difração do raio-x, eles revelaram que esse DNA só podia existir, né? Ele só podia ser formado por duas longas cadeias paralelas constituídas de nucleotídeos, tá? E esses nucleotídeos estariam dispostos em sequência. Então, para eles, esses nucleotídeos são duas grandes cadeias de nucleotídeos, esse é o DNA, e essas cadeias iriam ter uma sequência e uma ligação entre elas, as famosas pontes de hidrogênio feitas pelas bases nitrogenadas, tá? Voltamos a falar sobre elas, adenina, timina, guanina e citosina. Então, o nucleotídeo de uma das cadeias da molécula de DNA mantém-se unido ao nucleotídeo da outra cadeia por ligações de hidrogênio, né? As famosas pontes de hidrogênio estabelecidas entre as bases. O que a gente já sabe? Que a adenina liga-se especificamente à timina e a citosina liga-se especificamente à guanina. Se lembra que nós falamos na aula passada em bases púricas e pirimídicas? Então, essas pontes de hidrogênio que eles formam vão retorcendo esta molécula de DNA. E aí que nós falamos que é um modelo dupla hélice, que ele tanto se refere. Então, tá aqui, ó, gente. Nessa foto, mostro para vocês o modelo de Watson Crick. Então, na sua esquerda, uma foto computadorizada, né? Bonita, só para você ver que essa é uma dupla hélice, porque ela vai se retorcendo. Eles chamam de dupla hélice porque parecia o desenho que a hélice de um avião faria se ela estivesse em movimento. Então, ela vai se retorcendo. Esses riscos que estão no meio dessa foto são as ligações de hidrogênio ou pontos de hidrogênio. Do lado direito, você pode estar notando ali, ele já faz o modelo com as bases nitrogenadas ligando-se uma a outra. Então, em verde, a adenina ligada à timina. Então, você pode ver que o verde com azul, timina em azul, e a guanina amarela ligando-se sempre com a citosina em vermelho, tá certo? Então, uma das coisas importantes que nós vamos ter é as pontes de hidrogênio retorcendo essa molécula, tá ok? Então, gente, como as bases nitrogenadas elas pareiam-se especificamente, né, adenina só com timina, guanina só com citosina, a gente sabe e deduz que as duas cadeias da dupla hélice de DNA são complementares. Assim, ao sabermos a sequência da base de uma cadeia, saberemos imediatamente a da outra cadeia, tá certo? Pensando nisso, em 1950, Chargaff ele consegue fazer duas regras fundamentais para a compreensão do DNA, tá? Então, volto a falar. Ele já sabia dos pares, adenina, timina, guanina e citosina. Com isso, ele cria a primeira regra. A quantidade de adenina é equivalente à da timina. A de guanina é igual à da citosina. Então, só para você notar, se eu tiver num DNA, numa molécula de DNA, 60% de adenina, obrigatoriamente eu tenho que ter 60% de timina, porque as proporções são iguais. Ora, gente, tá? Se eu tiver, por exemplo, lá numa molécula de DNA, eu tenho é, 40% de adenina, eu vou ter 40% de timina. 40 mais 40, 80%. 80% para 100%, faltam 20%. Então, 20% eu tenho que ter de citosina e timina. Só dividir 20 pelas duas. 10% para cada uma. Tá? Ele conseguiu prever que
aproximadamente a proporção da espécie humana de adenina e timina é 30% e de guanina e citosina é 20%, tá? E outra coisa que ele descobriu é o seguinte, a proporção pode ser essa, mas a quantidade de bases nitrogenadas nas moléculas de DNA de indivíduos diferentes são diferentes. Então, as quantidades das bases nitrogenadas que o meu DNA tem são diferentes das quantidades de bases nitrogenadas que o seu DNA tem. Tá certo? Essa é uma regra fundamental. Então, são as duas regras. As bases nitrogenadas têm proporções fixas e a segunda que a quantidade dessa proporção é diferente de indivíduo para indivíduo. Gente, por que essas regras são importantes? Porque Chargaff, ele aponta o que a gente chama de gramática da biologia, ou seja, é com as quantidades e sequências que nós temos das bases nitrogenadas do nucleotídeo que eu vou ter a receita, um gen. Como se fosse um código de barras lá do supermercado, que quando passa o scanner lá, ele me dá o preço ou me dá uma informação qualquer. Tá certo? Então, a gente coloca o Chargaff como principal também, porque ele me dá essa gramática biológica. E conforme a sequência e a quantidade de bases nitrogenadas, eu posso estar falando de uma receita em si, ou, como a gente costuma falar, de um genótipo do livro de receitas inteiro de um ser vivo. Tá certo? Então, por isso que isso é muito importante. Veja, gente, o fato de eu ter a receita não me dá a certeza que essa receita será manifestada. Não me dá o direito nem a certeza de que isso será feito no meu corpo. Às vezes eu tenho só a receita, mas eu não tenho como manifestar, como fazer essa receita. Vou dar um exemplo para vocês. A receita para fazer a cor dos meus olhos. Essa receita, ela está em todos os núcleos de células do meu corpo. Então vamos imaginar o seguinte, a célula do meu pâncreas, se eu pegar lá o núcleo dessa célula, se eu for até o DNA da célula do meu pâncreas, lá estará a receita para a cor dos meus olhos. Ah, professor, mas e daí? E daí que essa receita não se manifesta, porque afinal de contas é uma célula do pâncreas. O pâncreas ele quer fazer outras coisas, ele quer fazer o ácido pancreático, ele quer fazer a insulina, glucagon, enfim, ele quer fazer outras secreções. Então essa receita lá na célula pancreática jamais será manifestada. Ela existe, mas não é manifestada. Assim como a receita do meu cabelo, cor do meu cabelo, qual mão eu escrevo, todas as células manifestarão uma ou outra receita. Como elas manifestam isso? Agora entrará em ação o segundo ácido nucleico, que é o ácido ribonucleico, o RNA ou ARN, como você quiser em português. O RNA, que é o ácido nucleico relacionado com a síntese da proteína. Então, esse ácido, ele vai manifestar a receita. Então, o DNA armazena, ele sintetiza. Então, além disso, algumas moléculas de RNA apresentam a função catalítica, sendo denominadas de ribozimas, porque elas também cortam, tá? É uma coisa mais, não tão pontual, mas existe. Já o RNA, ele se apresenta em cadeia simples, então ele não é uma dupla hélice, como nós acabamos de falar do modelo do DNA. Ele é uma fita simples. O açúcar dele é a ribose, e as bases nitrogenadas que estão nele, a citosina, a guanina, a adenina e, preste atenção, a uracila. Então agora nós temos uma diferença entre DNA e RNA bastante importante. No DNA eu tenho a timina como base nitrogenada e no RNA eu tenho a uracila ou uracil como base nitrogenada. Então tá aqui, gente. Muito importante saber isso, a diferença entre DNA e RNA. Então tá aqui uma tabela, essa tabela guarde com carinho, amor no seu coração, né? Grave com ferro em fogo no seu cérebro. Então tá lá, ó. A pentose do DNA é desoxirribose, a pentose do RNA é a ribose.
As bases púricas que nós temos no DNA de adenina, as bases púricas que nós temos no RNA de adenina, essa é a única semelhança. As bases pirimídicas, citosina e timina no DNA, citosina e uracila no RNA. A estrutura, duas cadeias helicoidais, uma dupla hélice, uma cadeia simples no RNA. As enzimas que ele tem, né, desoxirribonuclease, a DNase, e a enzima do RNA, ribonuclease, a RNase. A origem, replicação, ou seja, ele mantém as informações, ele conserva as informações, já o RNA, a transcrição. A enzima que ele sintetiza, o DNA polimerase, a enzima que o RNA sintetiza, é a RNA polimerase. A função, informação genética, ele guarda as informações, o RNA sintetiza essas informações. Guarde isso com muito amor e carinho, beleza? Então, para garantir sua função, o RNA tem alguns tipos. Veja que eu não falei sobre isso com o DNA, né? O RNA ele tem alguns tipos. Eu vou ter o RNA mensageiro, que a gente abrevia por RNA-M. Ele é responsável por codificar as proteínas. Então, o que o RNA mensageiro faz? Ele entra lá no núcleo da célula, vai até a molécula do DNA, abre a molécula do DNA, copia a receita que ele quer e traz para fora do núcleo para a célula fazer. Por isso que o nome dele é mensageiro. Aí eu vou ter o RNA transportador, RNA-T. Ele faz o transporte de um aminoácido específico para a síntese da proteína. Então, o mensageiro traz a receita, o transportador vai à cata de um aminoácido lá para montar a proteína em questão, no caso do aminoácido, tá? E o RNA ribossômico, ele é também chamado ribossomal, é aquele que constitui o ribossomo. O ribossomo, vocês vão ver comigo lá no futuro não tão distante, é ele que vai ler o RNA mensageiro e vai começar a montagem da substância em si, quer seja uma proteína, quer seja um lipídio, tá certo? É ele que vai fazer isso. Não se preocupe que hoje eu estou falando assim só os tipos, mas nós vamos para frente depois ver os mecanismos de como isso acontece, tá certo? Por enquanto, hoje, nós só precisamos saber sobre DNA, RNA e esses tipos que aqui estão. Agora vamos fazer nossa atividade, muito fácil, muito compenetrada. Vá lá para sua apostila, na hora de estudo, não há necessidade de fazer aquele complementar. Eu quero da hora de estudo, na página 44, exercícios 15 e 16. No caderno de atividades, as páginas são 17, 18, 19 e 20, do 41 até o 49. Está certo? É só fazer bonitinho no seu caderno, que quando voltarmos, a gente corrige. Dúvidas, você já sabe. Pergunte. Estamos aqui para isso. Certo, gente? Então, damos por encerrada a nossa bioquímica. Na próxima aula e nas outras, nós vamos começar com biologia celular. Então, portanto, não deixe a sua matéria atrasar. Nós estamos avançando. Faça os exercícios, leia a apostila, faça os seus resumos. Vocês não estão de férias. Continuem estudando, porque quando voltarmos, voltaremos com força total. Tá certo? Qualquer dúvida, como falei anteriormente, me chame, me comunique, mande um aviso, mande um WhatsApp, mande no YouTube lá nos comentários, me mande um corvo, um pombo correio, o que for, beleza? Mas por favor, não deixe de fazer isso daí. Forte abraço para vocês. Até uma próxima aula. Beijo, gente.